A paz do Senhor Jesus. Vamos falar hoje sobre as consequências do adultério. Na verdade, sobre as consequências do pecado. Mas vamos tratar do adultério, pois é um assunto comum ao meio em que vivemos. Pecado esse que é ignorado pelas pessoas, pelas igrejas, porque hoje tratam o adultério como se fosse uma coisa normal. Bem, se um homem adultera contra sua esposa, basta divorciar dela, casar com a mulher com quem ele adulterou e está tudo resolvido, legalizado, e Deus é obrigado a aceitar aquela situação. É sobre isso que vamos falar. Para que a gente possa entender a gravidade dessas coisas. Mas, meu querido irmão, muitas vezes, né, nós falamos sobre esse assunto e as pessoas ficam, é um assunto que já está batido. Irmão, o problema é esse. O adultério existe desde sempre. A mentira, a cobiça, o assassinato, o roubo, entre outras coisas. O problema do crente é parar de falar. E vai falar sobre o quê? Se não falar sobre o peso do pecado. Bem, mediante isto, vamos meditar no seguinte texto. Tiago, capítulo 1, versículo 14 em diante. Quando diz, cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Bem, eu indico ler Tiago, capítulo 1 todo, mas é sobre esse texto que vamos falar. E aqui não é texto fora de contexto, com pretexto para pecado, pois aqui nós vamos falar sobre as consequências do pecado. Muitas pessoas, irmãos, perdem seu tempo de falar sua axiologia e criticar quem está semeando a palavra. Logicamente, isso é porque não tem, né, nenhum tipo de conteúdo para oferecer e fica jogando pedras para ver se para, porque simplesmente não consegue conceber essa ideia. A grande questão, irmãos, é enquanto ficamos nos degladiando, o pecado está sendo semeado em larga escala. A grande verdade é que todo aquele que está em adultério vai ter como pena a morte física e espiritual. Prestem bem atenção. Muitos que vivem de modo hipócrita por aí falam uma possível morte espiritual que pode ser revertida a qualquer momento porque Deus é bom. Mas, irmãos, quando a Bíblia diz que o pecado sendo consumado gera morte, ela está falando de uma morte física e real. Isso mesmo. A morte espiritual já acontece quando se opta por viver no pecado. E a morte física vem no decorrer do caminho. Eu costumo falar aqui sobre as consequências disso e trazer dados científicos, porque, ao contrário do que acontece com muitos, eu vou atrás de informações para que a gente possa entender direito as coisas. Eu leio a Bíblia, eu vejo estatísticas, eu vejo artigos científicos que corroboram o que a Bíblia fala, para que a gente possa ter uma dimensão exata do que está acontecendo. A grande realidade dos dias de hoje é que estão normalizando tudo. O pecado, o erro, o engano. E como o Senhor diz lá em Isaías, capítulo 5, que ele diz que muitos, ai daqueles, né, que vão tornar o mal bom e o bom mal. A luz em trevas e as trevas em luz. O doce em amargo e o amargo em doce. O que ele quer dizer? Aquelas pessoas que vai pegar o que é ruim, como adultério, e vai transformar em uma relação de amor romântica. Como acontece com as novelas. As novelas, por exemplo, da Rede Lixo de televisão, que mostra um homem casado que encontra uma mulher casada e começa uma relação linda de amor, deixam seus parceiros e fogem para viver esse amor longe. Aquilo chama-se pecado, abandono, covardia, maldade. E a Bíblia diz que isso gera morte. E isso é o que nós devemos entender. Quando começamos a olhar
As pessoas que estão em adultério, que deixam seus maridos, suas esposas, essas pessoas começam a definhar espiritualmente. E você começa a perceber que no corpo dela começam a dar sinais. O semblante decai, os olhos ficam fundos, as pessoas ficam magras ou gordas em extremo. E até não é delicado falar sobre isso, porque vão dizer que é gordofobia ou anorexofobia. É intolerância aos magros ou intolerância aos gordos. E não é sobre isso que eu estou falando. É sobre a pessoa perder o controle do seu corpo e se entregar a uma vida de depressão que ele nem consegue entender e vai definhando. As redes sociais são mentirosas e eles vivem nessa mentira, onde tiram fotos e postam em redes sociais uma aparente alegria que na verdade não existe. E quando falamos para os irmãos que essa felicidade não existe, muitas vezes os irmãos não acreditam e dizem: ah, mas eu vejo meu cônjuge feliz. Ah, o meu cônjuge está gordo, meu cônjuge está malhando. Porque, irmãos, muitas vezes estamos tão feridos que queremos uma justiça e ficamos tentando justificar que nossos cônjuges estão felizes. Eles ficam tentando justificar que os cônjuges estão felizes, quando na verdade não estão. Basta ser sincero, honesto e observar. Observe sem crítica, observe sem mágoa, seja calmo, sensato e justo, que você vai ver a real situação do seu cônjuge. Por que eu vos falo isso? Hoje eu recebi uma postagem que uma moça cantora, eu não vou citar o nome dela aqui, logicamente, né, para evitar algum problema, mas essa moça, né, que é cantora, essa moça postou, aí foi postado nas redes sociais, a situação dela foi noticiado. Essa moça havia casado com um homem, casado, tirado ele de sua família, e teve um filho com esse homem, e foi postado um vídeo onde ela estava com a arma sentada no banheiro, apontando para sua cabeça, e o marido lá filmando aquilo, mandando para a mãe dela e aquela coisa toda. E depois foi noticiado que ela foi encontrada horas depois, morta, cometeu suicídio. Porém, ela gravou alguns vídeos e pôs na rede social, onde ela dizia o seguinte, palavras dela: eu me arrependo de ter tirado o meu marido da família dele, de ter tomado ele da família dele. Eu sou um peso para todos. Eu não suporto mais a minha vida. Aquela mulher estava arrependida de ter acabado com um casamento. Ela estava arrependida de ter desmanchado o casamento de outra pessoa. De ter sido amante deste homem, ter tomado ele, ele ter se separado e ter casado novamente com ela. E ela disse que o casamento dela é de fachada, é infeliz. Porque não é uma aliança real. É um adultério. E postava em redes sociais, felicidade, tudo, presente de Deus, alegria, amor pleno, quando a realidade na sua casa era outra. Era o pecado cobrando, o pecado punindo, o pecado, sabe, cobrando o seu preço de morte. Veio a morte espiritual, porque se distancia de Deus. Começa-se a ter a morte da alma, que é a depressão, a angústia, o medo, o desespero, a dor, e depois vem a morte física. Sim, irmãos, nós somos seres tripartidos, corpo, alma e espírito, e o pecado age nos três. Causa uma morte espiritual porque nos afastamos de Deus. E aquele que está em pecado, no adultério, que é um pecado de morte, ele pode ir à igreja. Ele pode pregar no púlpito, ele pode orar, pode evangelizar, pode louvar, ofertar. Ele está morto espiritualmente. As orações dele são impedidas, ou dela, são impedidas de chegar a Deus. E ele está morto espiritualmente. Depois vem a morte da alma, onde eles começam a definhar por meio de perturbações, angústias, depressões, e vivem aquela vida de tormento. Porém, na igreja, nas redes sociais, é aquela coisa linda, fotos maravilhosas. Mas quando chegam na sua intimidade, começam a chorar e definhar. Depois começam a sentir a morte do corpo. Algumas doenças são adquiridas, como problemas cardíacos,
dores, câncer e tantas outras. Sim, sim. Problemas cardíacos, problemas mentais, como demência, por exemplo, câncer são adquiridos por meio disso. Basta você pesquisar. Já temos um vídeo falando sobre isso, e eu vou fazer outro mais profundo, falando sobre as doenças adquiridas por conta do divórcio, por conta do adultério. E essas pessoas adquirem essas doenças. Essa semana eu tive notícia de um rapaz que a esposa dele vivendo, né, abandonou ele, se separou, divorciou, foi viver com um rapaz e ela teve uma trombose na perna e um câncer de útero. Sim, por conta do adultério. Quando comparamos as pesquisas médicas e as causas e as estatísticas, entendemos isso. Por isso, meus irmãos, que eu vou na fonte. Eu vou nos artigos científicos, eu vou ler, eu vou ver as estatísticas de institutos sérios para trazer para vocês, para que possamos agregar ao que a Bíblia diz. Não que a Bíblia precise disso, mas só para a gente entender que a ciência e a matemática, por meio das suas estatísticas, mostram que isso é real. Eu não fico na astrologia. E eu prefiro que a gente entenda a dimensão disso através do conhecimento, pois a Bíblia diz que devemos crescer no conhecimento e na graça. Por isso eu prefiro trazer informações válidas, verdadeiras, para que a gente possa entender isso e sair dessa zona de perigo. Porque muitos querem ministrar a emoção nas nossas vidas. Trazem argumentos emotivos por meio de, vamos orar que tudo está resolvido. Eu oro e está resolvido e acabou. Mas se a gente não for na fonte do pecado, irmãos, porque Deus não vai fazer o que nós devemos fazer. Romanos 12:2 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está dizendo que nós devemos nos transformar, ou seja, aprender, modelar nossa mente, ter um novo mapa mental, mudar nossa postura para que possamos conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa hipocrisia de dizer que o Espírito Santo vai resolver tudo não existe. Não que ele não seja capaz, mas porque o homem tem que fazer a sua parte, porque Deus não é servo do homem. Pena que muitos pegam as palavras ditas aqui e distorcem, por pura maldade. Mas o que nós devemos entender, irmãos, é que enquanto nós não prestamos atenção ao que a Bíblia diz, nós ouvimos o que muitos falam, como alguns, pregadores que dizem que separou, divorciou direitinho e casou, está tudo resolvido para Deus, porque Deus só quer que oficialize num papel. É uma mentira, irmãos. Porque quando um homem aliança com uma mulher, se ele vir a divorciar dela e casar novamente com outra, ele está em adultério e a mulher também. Mas você é a parte traída, você está livre. Não, ela também sofre. A parte traída também casando estará em adultério. E essa moça, não suportando mais isso, ela veio a tirar sua vida. Pelo que nós entendemos da palavra, ela era amante deste homem. Uma amante oficial, oficializada por meio da justiça do mundo. Pois aquele homem abandona sua família, divorcia, casa com ela no papel, fotos belas, casamento maravilhoso, um casamento de fachada, onde gerou muita dor, tristeza. Até essa moça, infelizmente, tirar sua própria vida. Infelizmente, irmãos. Uma mulher nova, bonita, que poderia entregar sua vida a Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos mudar nosso mapa mental. Nós precisamos mudar a direção de nossas vidas. Nós precisamos orar por essas pessoas que estão em adultério. Nós precisamos orar por essas pessoas que são, o que chamamos aqui comumente de OM ou H, outra mulher ou outro homem, para que eles não venham sucumbir pelo pecado e tirar a própria vida. E muitas vezes os cônjuges que estão no pecado, por não conseguir se libertar daquilo, tirar a sua própria vida. Aí vem mais outro questionamento. Diversas vezes somos ensinados. Não ore, não peça misericórdia, ore só por você, deixe lá na mão de Deus.
Irmão, não faça isso, meu amado irmão. Ore. Ore pelo seu marido, ore por sua esposa. Porque pode ser que seu marido ou sua esposa esteja numa situação que essa moça está e acabe tirando sua própria vida. Pois eu já vi casos desse tipo. Casos reais que eu acompanhei, que eu vi. Da mulher contar que o marido queria voltar e não conseguia se libertar daquelas amarras do marido. E tirou a própria vida. Nós já vimos casos acontecer. Diamantes que cometeram suicídio, diamantes que tentaram cometer suicídio. Então nós devemos ser cristãos de verdade. Orar sim, para que Deus tenha misericórdia e liberte. Orar sim, para que Deus proteja e tire do pecado. Orar sim. Que fique claro, irmãos, eu sou 100% a favor do jejum e a oração. Desde que você entenda o que é jejum, desde que você entenda o que é oração e faça da forma certa. Porque se nós estivermos orando com o coração cheio de mágoa ou de raiva, estaremos errados, porque em 1 João 3,15 diz que aquele que odeia seu irmão é assassino e o reino de Deus não habita nele. E quando a gente perde tempo para despejar ódio no irmão, nós somos diante de Deus assassinos. A gente pode ser bom, pode ter um cargo na igreja, uma credencial, mas isso não vai nos isentar da palavra. Então, se nós tivermos ódio dos OM, OH, nós seremos assassinos diante de Deus. Se tivermos ódio dos nossos cônjuges, seremos assassinos diante de Deus. É o que a palavra diz, não sou eu. A palavra do Senhor diz. Por isso devemos ter uma direção diferente, que é a do amor que constrange. Do amor que Deus transbordou em nossa vida, devemos transbordar na vida dos outros. Isso é o que nós pregamos, porque nós vemos resultados baseados nisso. Então, quando olhamos para uma notícia dessa, uma mulher que deixou um filho de 8 anos de idade, que tirou sua vida por não suportar aquilo, e ela sabia que estava errado. Inclusive, no vídeo ela diz, eu peço perdão à família dele, porque eu tirei ele da sua família, eu peço perdão. O pecado, uma vez sendo consumado, gera morte. Isso é para todos. Não há exceção. Não há exceção. Por isso, nós devemos nos juntar e nos levantar contra o adultério. E devemos pregar essa palavra, devemos anunciar essa palavra, devemos orar e interceder, sem cessar. Amém? Que o Senhor conceda o desejo do seu coração, que você possa meditar nisso. Faça o seguinte, pesquise. Pesquise e você verá sobre o que eu estou falando. Eu vou me privar de falar o nome dela, porque eu não sei as consequências de anunciar o nome dela. Pode ser que a família acabe vindo e não goste do que eu falei. Mas se você pesquisar nas redes sociais, você verá esse caso, que é triste e lamentável. Não adianta orar por ela, porque já se foi. Devemos orar pela família, que Deus venha confortar. Mas devemos nos levantar nessa batalha contra esse mal. Amém? Que Deus te abençoe e te proteja em nome de Jesus.